Romanos capítulo 8, hoje nós iremos falar a respeito da obra do Espírito Santo, que é uma obra magnífica. Aleluia. Amém? Amém. Nós iremos trabalhar com esse capítulo, provavelmente 3 quartas-feiras. E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, que é a obra do Espírito Santo. Posso ler, queridos? Amém? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma, essa palavra enferma você pode traduzir por enfraquecida pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, glórias a Deus, glórias a Deus, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, quer dizer, na carne de seu Filho, o pecado. Versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Amém? Aleluia. Hoje nós iremos trabalhar do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 8. E esse texto é um dos textos mais lindos e sublime da carta aos Romanos. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele não só alega que já não há mais nenhuma condenação, mas ele explica o porquê não há mais condenação. Ele explica. Primeiro, quando ele fala assim, agora, pois, já não há nenhuma condenação,
É porque o mundo, irmãos, o mundo no geral, está debaixo de uma condenação. Por que que o mundo está condenado? Porque Deus é justo, Deus ele é santo, Deus ele é perfeito, e o mundo vive em pecado. Então não tem, por exemplo, como alguém tentar se salvar pelas suas obras, por aquilo que ela faz de bom ou de ruim, se não for por meio de Jesus Cristo. E isso é provado no capítulo 1 de Romanos, que o mundo está debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus. Então, quando a criança nasce, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, que quando um bebê nasce, tem pessoas que falam: olha que anjinho, olha como é bonitinho, olha, parece um anjo. Tem pessoas que até confundem criança com anjo, de tão inocente que uma criança é. Mas a verdade é essa: filhos, vocês têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque nós estamos fora dessa condenação. O mundo ele está sendo julgado pelo próprio Deus. Tem pessoas que falam: olha, o mundo não acabará. O que acabará na verdade são as pessoas morrem e o mundo vai ficando. Mas a palavra não fala isso. A palavra fala que chegará um certo tempo, que as extremidades da terra, elas cairão. O firmamento, isso que você vê quando você olha para os céus, vê a lua, vê o sol, as estrelas, tudo isso será abalado, porque Deus tem coisa grande para os seus filhos. Diz a palavra que descerá do céu uma nova Jerusalém, uma nova Canaã adornada para os filhos de Deus. E nós temos o privilégio, porque quando ele fala, agora pois já não há nenhuma condenação, que tipo de condenação é essa? Quando nós acompanhamos o versículo 24 do capítulo 7, grita alguém desesperado: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí o apóstolo Paulo, ele abre aqui uma palavra de bênção, afirmando que há um jeito para tudo isso. No versículo 5 ele fala assim, no versículo 25 do capítulo 7 ainda ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Só Ele pode nos livrar dessa condenação. Que condenação é essa? A condenação da lei. Deus ele traçou um paralelo. Deus estabeleceu um estatuto, e não foi só para Israel. Aqueles realmente que queriam ser salvos, eles teriam que viver debaixo de uma lei muito severa. E nós, irmãos, não conseguimos cumprir as nossas tarefas. Você acha que nós temos condições de andar em retidão com Deus? Você acha que nós, por mais santo que fôssemos, teríamos condições de cumprir as regras que Deus nos cobrava na lei? Jamais. E aqui ele vai destacar dois tipos de pessoas aqui no capítulo 8. E vai falar duas leis também. Uma delas é a lei que opera nos filhos de Deus. Olha o versículo 8, capítulo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação. E quando falo nenhuma, é nenhuma. Não existe mais nada que venha lhe separar do amor de Jesus Cristo. Nada. Mas nada, nem o inferno, nem a morte, nem os principados, nem a potestade, nada pode lhe tirar desse amor maravilhoso que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Aleluia. Glória. O que acontece, irmãos? Quando nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, entra na nossa vida um ser maravilhoso, chamado Espírito Santo. Glória a Deus. A lei que Ele estabelece em nós, essa lei, ela não é uma lei escrita por homens, não é uma lei ditada por regras humanas. Se você quiser entender a lei que o Espírito Santo estabeleceu dentro de nós, vamos dar uma corridinha para Gálatas capítulo 5. Nós iremos entender qual que são as leis que nos traz vida, a qual o Espírito Santo depositou dentro de mim, dentro de você. E dessas leis, nós temos por obrigação de cumpri-las. Capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 22. Posso ler? Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E quem injetou isso dentro de você foi o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, muito me chama a atenção, irmãos, nós estamos enquadrados dentro disso? Será que a lei que nos dá vida e nos traz paz, a lei que nos livrou da morte e do pecado, o que estava sentenciado para nós era a morte e o pecado. Ainda para a humanidade ainda passa por isso. A humanidade ela ainda está sujeita a tudo isso. A lei que opera não era só a lei de Moisés, que quando a pessoa errava, ela pagava com a própria vida, não. Aqui está falando que existe um Deus, que Ele maravilhoso, sabendo que nós não tínhamos condições de cumprir os seus estatutos, Ele manda o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos vida, e vida plena, Glória a Deus. vida em Aleluia. abundância, irmão, para que nenhuma condenação nos tirasse dos braços dele. Ele injetou, a nossa conta estava no vermelho, nós estávamos em pendência com Deus, nós estávamos determinados à morte eterna, nós estávamos determinados a viver distante de um Deus que é maravilhoso, nós estávamos sentenciados a não nos aproximar de Deus, porque Ele é santo. Olha o que a Bíblia fala a respeito da lei de Deus. Volta para Romanos, para nós entendermos a nossa situação. No capítulo 7, versículo 12, olha o que o apóstolo Paulo fala. Posso ler? Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Aleluia. A lei que Deus estabeleceu para que nós estivéssemos debaixo dela, ela é santa. Os 10 mandamentos, eles são leis morais, leis santas que Deus estabeleceu, com o intuito de que nós entendêssemos que jamais nós tínhamos condições de cumprir. Por que ela enfraqueceu? Por que no versículo 3 do capítulo 8 fala que a lei ela perdeu a sua força, ela ficou doente? Porque a lei, o pecado ele se sobressaiu, o homem pecou demais, a ponto da lei que o próprio Deus estabeleceu para o homem, ela perdeu a sua força. O homem não tinha mais condições de cumprir a lei, porque ele quebrava toda hora ele estava quebrando a regra da lei, toda hora tinha alguém quebrando aquilo que Deus estabeleceu, e por isso nós estávamos condenados.
E diz o texto aqui que agora essa condenação ela cai por terra. Glória a Deus. E essa lei do Espírito que nos traz vida, ela está dentro de mim e está dentro de você. Aleluia. É por isso que a morte ela não tem mais poder sobre a tua vida. É por isso que o pecado, o domínio do pecado, ele não pode te tratar mais como o Senhor. O pecado não é mais o seu Senhor, porque existe algo dentro de você que é muito mais forte do que tudo que existe nessa terra. Glória E a o nome Deus. dele é Espírito Santo. Aleluia. Ele fala aqui que já não há mais nenhuma condenação, porque as leis foram trocadas. A lei que nos condenava, ela não existe mais. Mas agora a lei que foi estabelecida pelo próprio Deus, através de seu Filho Jesus, estabelecendo o penhor do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, ela nos dá vida, ela nos traz segurança, ela nos traz estabilidade espiritual. Então o crente, nós que servimos a Deus, nós que andamos debaixo da sombra da cruz de Cristo, nós estamos realmente livres de toda condenação. Então você não pode ter medo, por exemplo, de gato preto. Você não pode andar com medo de que uma enfermidade venha te atingir. Você não pode andar com medo e desconfiado de que as coisas não venham dar certo. Você não pode ter medo de, se um dia você errar, você achar que Deus vai te castigar, vai te punir porque você fez isso. Muito pelo contrário, Ele estabeleceu o Espírito Santo dentro de você já para te dar condições de haver um quebrantamento no teu coração. Amém. Glória a Deus. Agora Ele vai explicar o porquê que já não há mais nenhuma condenação. Versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei. O que era impossível? A lei ela não veio para justificar. Ela veio para apontar o nosso erro, para apontar o nosso pecado, para apontar que nós estávamos condenados. É a mesma coisa de um médico que ele até entrega o diagnóstico na tua mão, mas ele não tem um antídoto para te curar. Ele fala: o teu estado é esse. O negócio está difícil para você, eu até queria te ajudar, mas eu não tenho o remédio correto para trazer a cura para você. Assim estava o mandamento. E Deus, por Ele ser santo, e nós saindo da raiz de Adão e Eva, sendo pecadores por natureza, e Ele sabendo, porque Deus Ele conhece, irmãos, as nossas limitações. Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que se não for o Espírito Santo dele, toda hora nós caímos, toda hora nós enfraquecemos. Mas Ele fala algo interessante aqui. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. É por isso que Jesus teve que sofrer. É por isso que Ele foi esmiuçado na cruz do Calvário. Porque aquela chibatada, aquele sofrimento da cruz, Deus estava condenando o pecado na carne de Cristo. É por isso que toda hora você não pode, irmãos, ficar com medo, inseguro. Olha, será que eu vou para o céu? Será que tem jeito para mim? Irmão, aqueles que são de Deus, o pendor deles são para as coisas de Deus. Ninguém precisa falar, rotular você, falando que você é crente ou não é crente, porque é Deus que conhece seu coração. Aleluia. É Deus que sabe o que rege dentro de você. Então, por que já não há nenhuma condenação, irmãos? Porque Jesus, Ele puniu o pecado, o poder do pecado na sua própria carne. Diz a palavra que Ele veio em semelhança. Então, as mesmas dores, as mesmas angústias que nós sentimos,
as mesmas necessidades que nós temos diária. Jesus também tinha. Ele era 100% homem no seu exterior. Ele era uma pessoa comum diante da sociedade, mas no seu interior 100% Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele veio em semelhança de homem, de carne pecaminosa, com uma única diferença: ele não tinha pecado, e nele não habitava pecado. É por isso que ele é o nosso representante. É por isso que hoje ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. É por isso que todas as vezes que Satanás quer te acusar, ele não tem crédito diante de Deus. Glória a Deus. Porque hoje quem está do teu lado é aquele que morreu e ressuscitou por você. Glória a Deus. Amém. Então a explicação é essa. Por que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Primeiro, a morte de Cristo nos trouxe bônus. O nosso caixa diante de Deus estava zerado. Sabe quando você chega no vermelho? Nós não tínhamos crédito nenhum diante de Deus. É verdade. Jesus veio, pagou o preço de sangue, comprou você, limpou você de todo pecado, de toda maldade. Aleluia. E hoje você é propriedade de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então já não há condenação. Por que não há? Porque ele levou toda a condenação. Aleluia. Vamos lá para Gálatas, capítulo 4. Para vocês entenderem como é grande o amor de Deus para conosco. Capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículo 13 e 14. Posso ler? Amém. Cristo nos resgatou. Isso é lindo demais, irmãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aleluia. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então toda maldição que havia na tua vida e na minha vida, ela foi cravada na cruz. Ela foi cravada. Se o crente entendesse isso, ficava tão simples as coisas. Amém. Sabe, irmão, parece que as pessoas não pregam mais isso, Zuleika. Não dá mais ibope. O negócio são pregações triunfalistas. São pregações onde as pessoas montam um muro de brinquedos, simbolizando o muro de Jericó, e fica as pessoas dando volta ali. Olha, o muro vai cair. Irmão, a pregação da cruz é poder para aqueles que creem. Aleluia. Sabe por que você não carrega nenhum tipo de maldição? É porque Cristo morreu no teu lugar e no meu lugar. Aleluia. Isso tem que ficar cravado no nosso coração. E parece que nós não valorizamos essas coisas. As pregações hoje são pregações imediatistas, onde só se fala de milagres, onde só se fala de cura. Isso tudo é bom, mas o melhor é saber que Cristo nos deu vitória. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, quando está muito calor, nós falamos: meu Deus, que calor é esse intenso? Começamos a suar. Irmão, nós não temos ideia do que é o inferno. Nós não temos ideia do que é o inferno. O inferno é um lugar onde o fogo não cessa. Diz a palavra, Jesus contando uma historinha entre o rico e Lázaro. Diz a palavra que na hora que o rico estava no Hades, de longe ele gritava: Pai Abraão, fala para que Lázaro toque com a ponta dos seus dedos na minha língua, porque o lugar que eu estou é lugar de tormento.
E hoje, querido, nós temos paz não só aqui com Deus. Nós temos paz porque entendemos que, mesmo que tudo venha se acabar, para nós apenas está começando. Aleluia. Glória a Deus. Já não há nenhuma condenação, nem da lei, nem do próprio Deus, porque Jesus é o nosso intercessor maior, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E parece, irmãos, eu não sei se vocês lembram, tem pessoas que falam, não sabe discernir as coisas, e fala entre o irmão carnal e o irmão espiritual. Aqui o apóstolo Paulo está falando que aqueles que andam na carne, é aqueles que não andam pelo Espírito. E qual que é a diferença? Alguém poderia me explicar nessa noite, vocês que estão me ouvindo? Qual que é a diferença? O que Paulo estava querendo falar a respeito aqui deste versículo? Vamos lá. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar zuleika na carne e o que é andar no Espírito? Vamos lá, vamos interagir, sem medo de errar, filhos. Na carne? O que é andar na carne e andar no Espírito? Qual que é a diferença? Eu acho que andar no Espírito é a pessoa que mais vive a palavra de Deus, né? Que ela ouve e ela tenta prosseguir caminhando naquelas palavras, seguindo os mandamentos de Deus. Agora, o carnal, infelizmente, vive na carne, no mundo. Isso. Né? Bem destacado. Aqui são situações bem distintas. E a pessoa usa muitas vezes dentro da igreja, nós temos costume de falar que o irmão é carnal e o outro é espiritual. O texto aqui está falando de coisas distintas. O carnal são pessoas que não têm o conhecimento de Cristo. Eu não posso lhe chamar de carnal, sendo que eu não sei o seu nível de espiritualidade. Eu não sei se realmente eu posso alegar que por causa de um erro teu, eu chamar você de uma pessoa carnal. Porque lembrando que aqueles que são de Cristo enxergam as coisas do alto. Lembra da lei do Espírito? Amar, benignidade, longanimidade, paz, domínio próprio, fidelidade. Isso são coisas que são depositadas nas nossas vidas, mesmo nós sendo limitados. E por que uma pessoa carnal ela não tem condições de usufruir as coisas do Espírito? Porque ela não teve um encontro como eu e você teve, irmão. Nós somos de Cristo. Então, por mais que o pecado ainda mexa conosco, nós ainda, muitas vezes, quando erramos, o Espírito Santo, ele nos quebranta. Muitas vezes nós estamos no lugar e sentimos de orar, ou se não um louvor nos toca. É diferente de uma pessoa da carne. A carne não pode adorar a Deus porque ela não conhece a Deus. É verdade. A diferença entre a carnalidade e aquele que anda no Espírito, você só anda no Espírito porque Cristo colocou o Espírito em você. Aleluia. Glória a Deus. Então você não pode chamar um irmão de carnal por mais que ele erre, irmão. Você não pode. Porque mesmo que ele erre, pode ter certeza que se ele realmente tem o Espírito Santo dentro dele, habita nele, o próprio Espírito Santo vai trazer o arrependimento. Aleluia. Amém? Glória a Deus, amém. Então você não pode classificar dentro de um grupo de pessoas, falar, olha, tal irmão é carnal. O carnal é a pessoa do mundo mesmo. É a pessoa que nunca teve um encontro com Deus. É a pessoa que ela pensa no seu ventre, ela pensa nas coisas deste mundo. E por que ela não consegue agradar a Deus? Porque ela não tem dentro dela o Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá.
Vamos saber se realmente nós estamos entendendo o que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne focam, essa palavra cogitam, pode ser focam, das coisas da carne. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia. Você sabe o que te faz vir à igreja? Entendeu, Lúcio? Entendeu, filho? Entendeu a palavra? O que te faz vir à igreja não é o pastor. Não é. O que te faz vir à igreja muitas vezes não é o irmão que convida. Não é. Muitas vezes aquele que é do Espírito, que é remido por Jesus, ele está em casa, no domingo, ele não vai para o culto. O próprio Espírito Santo vai lá e toca nele ao ponto dele sentir falta de estar na igreja. Aleluia. Por que acontece isso? Porque o Espírito dele cogita as coisas do Espírito. Aleluia. Por mais que você esteja debilitado na fé, Deus, ele de alguma forma, ele vai te tocar onde você estiver. Porque só o Espírito pode trazer alguém ao arrependimento. É diferente do carnal. Por que a pessoa carnal, a pessoa que não tem o Espírito, ela não tem desejo de estar na igreja? Por quê? Porque ela não cogita das coisas do alto. Então há uma diferença muito grande. Por que muitas vezes, pastor, nós entregamos o panfleto para uma pessoa e ela zomba? Porque muitas vezes você convida as pessoas para estar na igreja e ela fala: que igreja? Eu vou para a igreja, nada, dá dinheiro para o pastor. Por que ela fala isso? Irmão, é porque ela não cogita das coisas do Espírito. Ela não teve um encontro com Deus. A condenação ainda paira sobre a vida dessa pessoa. Mas você não. Você não. Você é de Cristo. Glória. Você cogita das coisas do Espírito. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Então, irmão, não chama o irmão de carnal. Graças a Deus que aqui nós não temos esse costume. E a atitude, eu sempre prego aqui para vocês e para muitos lugares, que eu falo que a atitude de um cristão, ela vai refletir e ela vai demonstrar se realmente a pessoa é um cristão verdadeiro. Para você ser um cristão verdadeiro, não é preciso você falar que é crente. Não é preciso. Não é preciso você falar que vem da igreja. As tuas atitudes vão despertar na vida dos seus amigos, Aleluia. dos seus colegas, É verdade. do seu professor, do seu funcionário, do seu vizinho. As suas atitudes demonstrarão se realmente você é um crente verdadeiro. Aleluia. Amém. Não precisa você falar que é evangélico. Não traga para si esse rótulo, não presta. Ser evangélico hoje é caso de pescoço. Ser evangélico hoje é ser mal falado no lábio das pessoas alheias. Mostre com as suas atitudes que realmente você não é carnal, que você é um cristão. Ajude as pessoas, fale de Jesus para as pessoas. Amém? Porque, irmão, se não há nenhuma condenação, essa condenação não há por mérito meu. Essa condenação não há mais na minha vida porque alguém pagou o preço por mim. A lei me acusava, a lei me mostrava o pecado, a lei enfermou por minha causa. Eu não tinha condições de cumprir a lei. E não é só os 10 mandamentos, mas tudo aquilo que Deus estabeleceu na obediência que a humanidade vivesse em prol dele, nós não conseguimos. Isso é desde o começo do mundo. O homem sempre desobedeceu e Deus manda o seu próprio filho para que eu e você tenham a vida plena. Aleluia. Versículo 6.
Porque o pendor da carne dá para a morte. Sim ou não? É verdade. Sim. E quando fala de morte aqui, abre um leque, irmão. Aqui não é só morte física, não. A morte física, ela acontece no final das nossas vidas. Mas aqui está falando de uma vida de eternidade, de sofrimento. Aqui está falando de uma vida distante de Deus. Aqui está falando de uma vida onde aqueles que pendem para o pecado sofrem muito, porque tenta esmurrar o seu corpo para ver o que acontece. Tenta fazer isso. Então tudo aquilo que nós tomamos decisões com as nossas próprias vontades tem um preço. Tudo aquilo que a nossa carne exige de nós, ela cobra de nós. Então, aqueles que cogitam o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Aleluia. Vida e paz. Glória a Deus. Que são essenciais para ter uma vida abundante. Bênção, Primeiro, uma aleluia. vida realizada em Cristo. Glória a ti, Senhor. Sabe, irmão, não dê vazão, muitas vezes, aos seus próprios sentimentos. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Sabe, porque as coisas de Deus, elas acontecem tudo no tempo de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Então as pessoas que zombam, as pessoas falam, quero saber lá de igreja, as pessoas que vivem de uma forma desorganizada, ou de uma forma, como é que tem outras palavras para isso aí, mundana, achando que são felizes, o final dela dá em morte. E a pior coisa, irmãos, é alguém morrer sem conhecer a vontade do próprio Deus. Mas aqueles que o pendor do Espírito é diferente, ele traz vida e traz paz. Versículo 7: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por que que não pode estar? Porque não há ligação. Aqueles que querem fazer as suas próprias vontades, você já percebeu que a pessoa que sai fazendo a própria vontade, lá na frente ela se arrebenta? Eu faço o que meu coração mandar. Olha, o que der na telha eu saio fazendo, eu discuto mesmo. É carne, meu irmão. Sabe, você começa fazendo as coisas sem direção de Deus e você paga um alto preço. É verdade. E eu não estou falando do cristão, irmão. Eu estou detalhando aquele que vive sem Deus. Aquele que pensa que as coisas acontecem num dia só. Aqueles que não pensam no amanhã. Aqueles que vivem uma vida dissoluta, uma vida distante de Deus, uma vida mundana. São pessoas que não podem agradar a Deus. Ela pode até agradar o cônjuge, ela pode agradar os filhos, mas não pode agradar a Deus. Por quê? Porque vive exclusivamente para fazer os seus próprios desejos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, isso não pode ser para nós. Amém, filhos? Amém. Amém. Se você estivesse na casa, você estava no culto desse? Você não estaria. Não ia ter motivações para vir. Por quê? Porque você não tem prazer em estar ouvindo a palavra de Deus. Você não tem prazer em estar ouvindo o louvor. Mas você está aqui porque você está no Espírito. Aleluia. Muito obrigado, Se coloca Jesus. de pé, filhos. É isso aí. Glória a Deus. Bênção, Jesus. Vós, porém, não estáis na carne. Ele fala diversas vezes, irmãos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E é para nós isso aqui, irmãos.
Se nós não tivéssemos o Espírito, nós não cogitaríamos das coisas de Deus. Você não estaria num culto desse, não. Na verdade, você não tinha nem prazer de ir em culto nenhum. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Ele trouxe aqui porque Obrigado, você é uma Jesus. bênção, você é precioso para Deus, é preciosa para Deus. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aqui fica muito detalhado. Nós somos de Cristo, irmão. Aleluia. Nós somos de Cristo. E tem pessoas que falam, eu até brinco com a pastora Eva em casa, que falam assim, que eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Essa expressão para nós dá certo. Realmente, nós somos filhos, porque nós somos gerados na espiritualidade. Nós somos novas criaturas. É verdade. Foi por isso que o Espírito Santo veio e nos tirou de toda a condenação e nos cobriu com a graça de Cristo. Ele depositou, Ele fez um depósito em nós, nos colocou diante de Deus, santificado e justificado. Amém? Aleluia. Amém. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está falando desse corpo que vai embora. Mas o Espírito é vida, permanece para sempre em você. Diz amém? Amém. Por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. O vosso corpo mortal será vivificado por meio do seu Espírito que habita em mim. Glória a Deus. O Espírito habita em mim, Zuleika. Amém. Amém. Habita em mim. Em mim. Vamos lá, Zuleika. Ele habita Em mim. em mim. Bata-se no peito. Em mim. Assim, ó. Ele habita em nós. Habita em mim. E quando nós sabemos disso, fique em paz, irmão. Você não é carnal, não. Tá? E nem deixe ninguém lhe chamar de carnal. Porque carnal é uma pessoa que está distante, desligada do amor de Deus. Ela não conhece a Deus. Ela só cogita nas coisas da carne. E eu quero falar que por você cogitar das coisas do Espírito, o Espírito Santo vai te direcionar Glória a Deus. para lugares de bênção. Amém. Aleluia. Feche os teus olhos. Amém. Eterno e amado Deus, muito obrigado ao meu Senhor, porque não existe nenhuma condenação, Obrigado. nem da lei, nem de nada, Senhor. Verdade, Pai. Nada pode nos condenar, porque nós somos chamados para fora. A palavra igreja, meu Deus, quer dizer aqueles que foram chamados à parte. Então nós temos o privilégio, Senhor, de sermos retirados de um mundo aonde jaz o maligno, um mundo onde não há mais amor, mas o Senhor nos amou de tal forma que deu a tua própria vida, fez enfermar a tua própria carne, para que nós não passasse pela dor da condenação. Verdade. Muito obrigado, Jesus, porque fazendo isso, o Senhor nos encheu com o teu Espírito Santo e colocou sobre nós, na nossa conta, um depósito altíssimo, nos enchendo de dons, de alegria, de gozo e de paz, ó Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Obrigado. Continua com as tuas mãos sobre as nossas vidas, Verdade. em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Glória a Deus.